Então, pessoal, dando continuidade aqui, vamos apresentar o conteúdo de cada nível do curso Pedidos Líquidos, tá? Vamos começar então pelo nível básico. Nível básico, vocês vão aprender primeiro a identificar a correta base de cálculo das parcelas, né? Na verdade, vocês vão aprender critérios gerais para definição da base de cálculo que vocês vão utilizar, né? Porque em cada fórmula de cálculo que vocês vão aprender, vai ser apresentada a base de cálculo específica daquela parcela, tá? Na sequência, vocês vão aprender a fazer a atualização monetária, né? Eu vou ensinar para vocês o melhor momento para fazer a atualização monetária, o índice de atualização monetária que vocês devem utilizar, e vou ensinar vocês a utilizarem a calculadora do cidadão, que é a melhor ferramenta para fazer a atualização monetária, na minha opinião, tá? Depois, pessoal, eu vou ensinar para vocês a prescrição, né? Alguns conceitos importantes sobre prescrição, né? Porque vocês precisam tomar uma decisão quando estiverem fazendo o cálculo, que é calcular ou não o período prescrito, né? A gente tem a possibilidade de pronúncia da prescrição de ofício no processo do trabalho. Nós estamos na iminência da plenitude, né, daquela modulação de efeitos que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos depósitos do FGTS. A prescrição dos depósitos do FGTS vai ser quinquenal, assim como dos demais créditos trabalhistas. Então, são questões aí que são importantes e que vocês precisam decidir quando estiverem começando a fazer os cálculos, tá? Então, pessoal, vocês vão aprender a fazer o cálculo dos juros simples, tá? Os juros simples, eles não são devidos no momento do ajuizamento da ação, mas quando for feita a defesa, já vão ser devidos os juros. Então, é necessário calcular os juros simples, tá? E nesse conteúdo dos juros simples, pessoal, vocês vão aprender um conceito matemático super importante, que é o cálculo do principal mais uma percentagem, tá? E ali vai estar ensinada a primeira fórmula Zambrano, que é específica para o cálculo dos juros simples, tá? Que vai ser muito útil para vocês aí e vai ser uma fundação para todos os cálculos que vão utilizar esse conceito de principal mais porcentagem nos outros níveis, tanto no nível básico quanto no nível intermediário e avançado, tá? Então, pessoal, vocês vão aprender o cálculo e a fórmula de cálculo adequada para a duração e para o valor do aviso prévio proporcional, né? Vai ser a primeira fórmula de cálculo de crédito trabalhista que eu vou ensinar para vocês, né? Na sequência, eu vou ensinar para vocês o cálculo da gratificação natalina, as frações e valor da gratificação natalina, tudo isso vai estar embutido na fórmula de cálculo que vocês vão aprender. Então, vocês vão aprender a calcular as frações e o valor das férias, também embutido na fórmula de cálculo que vocês vão aprender. Na sequência, vocês vão aprender a calcular o valor dos depósitos do FGTS em um determinado período, né? Essa fórmula de cálculo ela vai ser a fundação para o cálculo das integrações, repercussões ou reflexos do nível intermediário. Então, é uma fórmula super importante, tá? E que eu me orgulho muito dela, particularmente, tá? Modéstia à parte, eu acho que ela é uma fórmula muito interessante, é muito consistente do ponto de vista jurídico e matemático, né? E as pessoas elogiam bastante esse raciocínio aí, a simplicidade, a facilidade de compreensão dele, né? A consistência dele. Então, acho que vai ser bem útil para vocês, tá? Na sequência, vocês vão aprender a calcular o FGTS já embutida a multa de 40%, que também é um conceito muito prático, né? Diminui muito o trabalho de vocês já calculam o principal do FGTS com a multa embutida, né? E é fundamental para facilitar o cálculo das integrações no nível intermediário, tá? E aí, concluindo o nível básico, pessoal, eu vou ensinar para vocês algumas aplicações práticas de todo esse conteúdo, né? São situações em que o conhecimento adquirido no nível básico pode ser utilizado, tá? Então, vocês vão aprender a calcular as integrações de um salário de utilidade no aviso prévio proporcional, na gratificação natalina, nas férias e nos depósitos do FGTS com ou sem a multa de 40%. Vocês vão aprender a utilizar esse conhecimento adquirido para o cálculo das integrações de pagamentos por fora, extra-folha, né, nessas mesmas parcelas aqui, que são objeto do nível básico. E, finalmente, vocês vão aprender a calcular o valor de um
pedido de declaração da existência da relação de emprego, o efeito condenatório desse pedido, né, que vai ter como consequência automática o surgimento dos direitos ao aviso prévio proporcional, à gratificação natalina, às férias e aos depósitos do FGTS, que é justamente o conteúdo deste nível básico. No nível intermediário, vocês vão aprender fórmulas de cálculo que vão calcular o valor principal com todas as integrações devidas. Tá? Essas fórmulas de cálculo do nível intermediário, somados aos conceitos e fórmulas que vocês aprenderam no nível básico, eles vão ser suficientes para solucionar 80% a 90% dos processos trabalhistas, dos casos que vocês podem enfrentar. Tá? Então, eu acho que para a maioria, esmagadora maioria dos advogados, basta o conhecimento dos níveis básico e intermediário, mas o mundo é mais complexo do que isso, né? Tem um nível avançado aí para quem precisa aprofundar o seu conhecimento, tá? Então, no nível intermediário, pessoal, nós vamos começar aprendendo uma fórmula específica para diferenças salariais nominais, tá? Essa fórmula vai calcular o principal mais as integrações e ela pode ser utilizada, por exemplo, para o cálculo de uma equiparação salarial ou de um desvio de função, tá? Na sequência, vocês vão aprender a calcular diferenças salariais percentuais, tá? Nessas diferenças salariais percentuais, vocês poderiam calcular o principal com as integrações de um plus salarial ou acréscimo salarial, uma gratificação de função, uma gratificação por tempo de serviço e também reajustes salariais que sejam devidos e não tenham sido pagos pelo empregador, tá? Na sequência, vocês vão aprender uma fórmula de cálculo específica para o adicional de insalubridade, né, também calculando o principal com integrações, né, e identificando a correta base de cálculo do adicional de insalubridade. Da mesma forma, em relação ao adicional de periculosidade, nós vamos investigar a base de cálculo e as integrações, né, e a fórmula de cálculo soluciona tudo isso, né. Da mesma forma, em relação ao adicional de transferência, nós vamos investigar a base de cálculo aplicável e aprender uma fórmula de cálculo que calcula o principal com todas as integrações, tá? E esse é o ponto, pessoal, em que vocês já vão estar ficando craques, né, no cálculo dessa quantidade linear aí, do cálculo linear de créditos trabalhistas, tá? Então, é o ponto em que vocês vão estar fazendo já com velocidade e facilidade os cálculos, e aí é chegado o momento de dar uma complicada, né? De dar um passo adiante no nível de complexidade do curso, tá? Preparando o terreno para o cálculo das horas extras. E o primeiro cálculo que vocês vão aprender em direção à fórmula das horas extras é a duração do repouso semanal remunerado, tá? Quantas horas de repouso semanal remunerado são devidas por semana, tá? Na sequência, vocês vão aprender a calcular o divisor da hora normal, vocês vão entender por que existe o divisor 220, ou o divisor 200, ou o divisor 180, ou o divisor 120, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Depois, vocês vão aprender a fazer o cálculo do valor da hora normal de um trabalhador mensalista, né? E ali vocês vão aprender não apenas a base de cálculo da hora normal, mas também os divisores aplicáveis a cada jornada de trabalho. Nós vamos retomar esse conteúdo, tá? E aí, então, pessoal, vocês vão estar prontos para fórmula de cálculo das horas extras, uma média diária de horas extras, que é a situação mais comum nos processos trabalhistas, né? E nessa fórmula de cálculo, vocês vão aprender a calcular não apenas as integrações das horas extras, mas inclusive o aumento da média remuneratória, que conforme a jurisprudência mais recente aí da seção de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, né, é devido sim, são devidas as integrações decorrentes do aumento da média remuneratória pela integração de horas extras no repouso semanal remunerado, tá? Então, está em fase de cancelamento ao J394 e a fórmula de cálculo que vocês vão aprender dá conta, inclusive, do aumento da média remuneratória com as integrações daí decorrentes, tá? Essa mesma fórmula das horas extras, pessoal, vocês podem usar para calcular uma supressão de intervalo com natureza remuneratória quando a supressão de intervalo ocorreu antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, tá? Mas, se a supressão de intervalo ocorreu depois da entrada em vigor da reforma trabalhista, aí a supressão de intervalo tem natureza indenizatória, isso é devido ao tempo faltante para completar o intervalo mínimo devido para aquele trabalhador.
né, sem nenhuma integração em outras parcelas. E por isso foi necessário desenvolver mais uma fórmula de cálculo específica para supressão de intervalo indenizatório, né, e com ela a gente encerra o conteúdo desse nível intermediário, tá, que é suficiente, como eu disse no início, né, para dar conta aí de 80%, 90% mais ou menos dos processos que a gente tem na Justiça do Trabalho.